Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Para essa semana, para a aula de hoje, né, a gente começa aí o PET 4, tá? O PET 4 ele vai trabalhar ainda com associação de resistores. Na semana 1 e 2, ele aprofunda, né, as atividades aí da associação em série, da associação em paralelo, e para a semana 3 e 4 ele já entra aí com a associação mista, né? Que é aquele circuito que a gente possui uma parte que esteja em série e outra parte que esteja em paralelo, certo? Bom, como o vídeo que eu fiz para o PET 3 sobre associação em série e em paralelo é um vídeo bastante completo, né, que tem todos os conceitos, tem exemplos, tem exercícios, não vale a pena eu fazer o vídeo aqui para o PET 4 explicando tudo novamente, tá? Então eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Quem tiver com alguma dúvida, algum problema para entender algum conceito, olha lá no vídeo ou então me procura aí no WhatsApp, certo? Então, o vídeo de hoje, eu vou resolver alguns exercícios que eu deixei, né, nesses vídeos da semana 2 e 3 do PET 3, certo? Então, eu não vou resolver todos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso também, tá? Então, eu selecionei alguns que tem alguns conceitos chaves, algumas técnicas aí para o cálculo, né, que seja mais eficiente, que precise de um pouco mais de detalhamento, certo? Para vocês conseguirem caminhar aí com a atividade de vocês, certo, pessoal? Então, já vou reduzir aqui para o meu cantinho para a gente começar a fazer. Bom, esse exercício aqui está no vídeo da semana 2 do PET 3. Então, é um circuito de associação em série que eu vou pedir para você, né, que o enunciado está pedindo aí, a corrente do circuito e a DDP em cada resistor, certo? Bom, para determinar a corrente do circuito, seria muito mais simples se eu tivesse um circuito que tem apenas um único resistor. Então, para isso, né, eu poderia utilizar o conceito de resistor equivalente. O resistor equivalente substitui os resistores de um circuito por um único resistor e mantém as propriedades de corrente e tensão naquele circuito, certo? Para achar o resistor equivalente de uma associação em série é bastante simples. Eu só preciso somar os resistores que eu tenho no circuito. Nesse caso, R1 e R2. Então, a resistência equivalente aqui vai ser o R1, 12, mais o R2, 18. 12 mais 18, 30 ohms, beleza? Bom, o enunciado, né, o exercício não pediu o resistor equivalente, ele pediu a corrente do circuito, certo? Para isso, para encontrar a corrente, a gente aplica a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, tá? A DDP vai ser a DDP do circuito, que é 45 igual. Esse resistor aqui é o resistor equivalente, né, que a gente substituiu. Então, 30, que a gente acabou de encontrar, vezes a corrente I. O 30 está multiplicando o I, passa dividindo, I igual a 45 dividido por 30, I igual a 1,5 ampere. Beleza? Então, é isso daí, pessoal. A corrente do circuito, I igual a 1,5 ampere. Bastante simples, qualquer dúvida aí, podem me procurar no WhatsApp também. Estou à disposição de vocês, certo? Vou apagar aqui para ter espaço e resolver a letra B. Letra B. A DDP em cada resistor. Bom, para uma associação em série, os resistores eles podem estar submetidos a tensões diferentes, né? Na linguagem técnica, né, a queda de tensão em cada resistor, ou a tensão aplicada nos terminais dos resistores aqui desse circuito, certo? Isso quer dizer que o resistor 1 ele vai estar submetido a uma DDP que a gente vai chamar de DDP1. E o resistor 2 vai estar submetido a uma DDP U2, certo? Essas DDPs
tá? Elas podem ser diferentes nesse circuito, não necessariamente elas têm o mesmo valor. Porém, se a gente somar a DDP1 mais a DDP2, tem que dar a DDP do total do circuito, certo? Então, e essa informação é bastante útil, né, quando a gente quer encontrar, por exemplo, alguns dos resistores aí que a gente não tem, certo? Bom, então vamos lá. A DDP em cada resistor, a gente consegue resolver de forma simples, utilizando a primeira lei de Ohm aí para cada um dos resistores separadamente. Então eu vou escrever assim, ó, para o resistor R1, tá? Eu estou chamando DDP1 vezes corrente, beleza? Para o resistor R2, a gente vai usar DDP2, resistor 2 vezes corrente. Não preciso colocar aqui, corrente 1, corrente 2, não preciso, porque a corrente na associação em série é a mesma em cada resistor, né? É constante. Ou seja, a corrente que passa pelo R1 tem a mesma medida, o mesmo valor da corrente que passa pelo resistor R2. Então não preciso diferenciar porque é a mesma corrente, beleza? Então vai ficar assim, ó, DDP1, que é quem eu estou procurando, igual resistor 1. Resistor 1 foi dado aqui no enunciado, né, no circuito, 12, vezes a corrente que a gente acabou de encontrar na letra A, 1,5. 12 vezes 1,5, 18 volts, beleza? Para a DDP do R2, R2 18, foi dado ali no enunciado, vezes 1,5, que encontramos na letra A. 18 vezes 1,5, 27 volts. E observe, né? Se a gente somar 18 mais 27, vamos ter a DDP total do circuito, que é os 45 volts, beleza? Então a letra B também está respondida aqui. O 1, a DDP do resistor 1 é 18 volts e a DDP no resistor 2, 27 volts. Certo, pessoal? Bom, de novo, qualquer dúvida aí, pessoal, acessem os vídeos, tá? Que eu explico o passo a passo, os conceitos, resolvo exemplos, que vai ficar bem mais tranquilo para vocês acompanharem, beleza? Qualquer dúvida, de novo, estou à disposição também. Então, já vou pular para o exercício 4 do vídeo 2, da semana 3. Nossa, é tanta coisa que a gente acaba confundindo. Bom, o exercício 4 é o seguinte: o circuito abaixo é alimentado por uma fonte de 40 volts que fornece uma corrente de 2,5 amperes. Determine o valor do resistor R2. Então eu quero apenas encontrar a medida desse resistor aqui, certo? Bom, eu poderia, né, utilizar a primeira lei de Ohm para esse resistor específico e ficar o 2 igual R2 vezes a corrente. Eu tenho o valor da corrente, beleza. Eu quero encontrar o valor do R2, né? Então eu preciso ter a corrente e a DDP que ele está submetido. E a DDP que o R2 está submetido eu não tenho, tá? Não é 40 volts. Por quê? Porque o R1 consome uma parte dessa tensão, tá? Então não são os 40 volts. Porém, né, a gente pode desenhar aqui de novo, ó, o resistor 1 está submetido a uma tensão U1 e o resistor 2 submetido a uma tensão U2. Se a gente somar o 1 mais o 2, a gente tem que obter a tensão total do circuito. Ou seja, a gente pode escrever aqui também, ó, que a tensão do circuito é igual o 1 mais o 2. Beleza? Então, se eu já tenho a tensão do circuito. Então, se eu tiver a tensão no resistor 1, eu consigo encontrar a tensão no resistor 2 e assim encontrar a medida aí do resistor 2, certo? Então, para isso, né, vamos encontrar a tensão aqui do resistor 1. E para ele está tranquilo encontrar. Por quê? Porque a gente tem a corrente e a gente tem o resistor. Aplica a primeira lei de Ohm. O 1 igual resistor 1, 6 vezes a corrente, que é 2,5. 6 vezes 2,5, 15 volts. Tá? Então, o resistor 1 está consumindo 15 volts. Se ele consome 15 volts, quanto que sobra para o resistor R2? Tá? Pode até fazer a continha aqui, ó. 40 igual.
é o 1 que a gente encontrou, 15 mais o 2. O 15 está positivo, passa negativo, 40 menos 15, 25 volts. Beleza? Agora que a gente tem a tensão do resistor 2, a gente consegue encontrar o resistor 2 utilizando a primeira lei de Ohm. Então vai ficar o 2, né, que é 25, igual resistor 2, que a gente está procurando, vezes a corrente, que é 2,5. O 2,5 está multiplicando, passa dividindo. Vou fazer aqui. R2 igual 25 dividido por 2,5. Então, R2 igual a 10 ohms. Certo? Bom, então está respondido também o exercício 4. Está perguntando aí somente qual que é a medida do resistor. Poderia ter aprimorado, né, essa pergunta, e o resistor equivalente e tal, uma coisa assim também. Mas não, vamos deixar por aí, beleza? Bom, pessoal, para associação em séries, era somente esses dois exercícios para o vídeo de hoje. Tá? Esses exercícios de associação em série eles são bastante repetitivos, então isso tem uma vantagem. Né? Se você resolve aí uma quantidade razoável de exercícios, né, você vai ficar bem, né? Vai conseguir resolver qualquer um daí que aparecer aí para você, certo? Então, faça esses exercícios, faça a atividade complementar e o PET também, que é muito importante, beleza? Vamos para a associação em série, então, que aqui a gente tem 3 exercícios, tá? No exercício 1 foi dado esse circuito e pediu a corrente em cada resistor, a corrente total do circuito e o resistor equivalente, beleza? Vou apagar aqui só a letra B e C rapidinho para a gente ter mais espaço. Conforme a gente for precisando, eu vou colocando aqui na tela para vocês, beleza? Bom, na letra A está pedindo a corrente em cada resistor. Bom, a gente tem que ter uma atenção que agora a associação é uma associação em paralelo. Não é mais uma associação em série, beleza? Na associação em série, a corrente é constante e a DDP não. Na associação em paralelo, é o contrário. A DDP que é constante e a corrente não. Então, a corrente ela pode ser diferente em cada um dos resistores. Tá? E é isso que a gente vai verificar com esse exercício aqui na letra A. Certo? Bom, para achar a corrente em cada resistor, aplica a primeira lei de Ohm para cada um dos resistores separadamente. Tá? Então, a gente vai fazer R1 vezes corrente 1, R2 vezes corrente 2 e R3 vezes corrente 3. Certo? Então, aqui, observa que a gente vai diferenciar as correntes, né? Porque elas podem ser diferentes. A DDP a gente não precisa diferenciar, porque é a mesma para todos os resistores. Tá? Então, vamos fazer separadamente aqui, que vai ficar bem tranquilo. A DDP do circuito, 60 igual resistor 1, 12 vezes corrente I1. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, 60 por 12, 5 amperes. Beleza? Para o resistor R2, então vai ficar DDP 60, resistor R2 15 vezes corrente I2. Então, o 15 está multiplicando, passa dividindo. 60 por 15, 4 amperes. E para o resistor R3, a DDP também é 60, o resistor 10, a corrente I3. Então, o 10 está multiplicando, passa dividindo, 60 por 10, 6 amperes. Beleza? Então, essa daqui é a corrente para cada um dos resistores. Tá? I1. Opa! I1 é de baixo, né? I1, 5 amperes. I2, 4 amperes. E I3, 6 amperes. Certo, pessoal? Bom, vou apagar aqui para a gente ter mais espaço.
Letra B. A corrente total do circuito. Bom, pessoal, da mesma forma, né, na associação em série, né, fazendo aí uma associação entre as associações. Na associação em série, a corrente era constante, né, mas se eu somasse a DDP de cada resistor, eu tinha a DDP total do circuito. Não era isso? Aqui vai ser o contrário, né? A DDP é constante, mas se eu somar cada corrente de cada resistor, a corrente de cada resistor, eu vou ter a corrente do circuito. Então, a corrente do circuito pode ser escrita como a soma das correntes de cada resistor. Tá? Nesse caso, como são 3 resistores, I1 mais I2 mais I3. Então, vai ficar 5 mais 4 mais 6. Então, a corrente do circuito, 5 mais 4, 9. 9 mais 6, 15 amperes. Beleza? Então, a corrente do circuito, 15 amperes. Certo? Bom, para a letra C, então, deixa eu apagar aqui para a gente fazer... apaguei tudo. Não tem problema não. Na letra C é o resistor equivalente, né? E para calcular o resistor equivalente, eu nem vou precisar dos dados aqui da A e da B. Então, não vai me fazer falta esses dados não, certo? Tanto que, se eu quisesse, né, até ter começado pela letra C também, poderia, não tem problema, certo? Vou precisar de um pouco mais de espaço, então deixa eu subir isso aqui um pouquinho. O resistor equivalente da associação em série, a gente tem duas formas de fazer, que eu coloquei para vocês, né, no vídeo da semana 3 do PET 3, beleza? Volta lá no vídeo, dá uma olhada aí se você tiver com alguma dificuldade nisso, mas aqui eu vou resolver esses exemplos, tá? Eu vou resolver aqui, nesse vídeo, de uma forma um pouco mais... não vou resolver essa aqui da forma que a gente viu lá no exemplo, tá? Resistor equivalente da associação em série é 1 sobre o resistor equivalente igual 1 sobre o resistor R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre o R3. Eu mostro o porquê disso, né, nos exercícios, no vídeo lá da semana 3. Então, por que não é somente a soma simples, né, de cada resistor, e sim 1 sobre R1, 1 sobre R2 e tal, beleza? Então, vamos substituir os dados aqui. Eu vou ter que 1 sobre o resistor equivalente igual 1 sobre o resistor 1, 12, mais o resistor 2, 15, mais o resistor 3, que é 10. Então, soma de fração, a gente tira o mínimo múltiplo comum, 12, 15 e 10. Beleza? Então, o mínimo múltiplo comum aqui, divisível por 2, né? 6, 15 e 5. Por 2 de novo, 3, 15 e 5. Por 3, 1, 5 e 5. E agora por 5, 1, 1 e 1. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 1 sobre o resistor equivalente igual. Passa um traço grande, 60 embaixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 1 sobre resistor equivalente igual 5 mais 4, 9, mais 6, 15. Né? Então, 15 sobre 60. Poderia multiplicar cruzado, né? Mas a gente viu um atalho que é só inverter os dois lados das frações. Né? Então, vai ficar resistor equivalente igual. Invertendo, né? Se era 15 sobre 60, vai ficar 60 sobre 15. E 60 dividido por 15 igual a 4 ohms. Beleza? Então, o resistor equivalente desse circuito aí é 4 ohms. Tá? Fazendo aqui independente pelo caminho que a gente escolher, vai dar o mesmo resultado, lógico. Né? Esse daqui eu acho que é o mais trabalhoso. Tá? Tem também a forma da borboleta, né, que eu mostrei no vídeo. E tem uma ainda que é um pouquinho mais direta. Tá?
Exercício 2, aí eu já vou usar essa forma que é um pouquinho mais direta. Então, no exercício 2 foi dado esse circuito e está perguntando a DDP do circuito, certo? Como é a DDP do circuito que eu quero? Bom, se eu souber a DDP de um único resistor, eu já sei qual que é a DDP do circuito e a DDP que está sendo aplicada aí no outro resistor. Bom, no resistor R1 a gente tem a resistência e tem a corrente. Então eu consigo encontrar, né, utilizando a primeira lei de Ohm, para o resistor 1, corrente 1, eu encontro a tensão que ele está submetido. Então, a DDP vai ser o resistor 1, 20, vezes corrente, que é 2. 20 vezes 2, 40 volts. Então, o meu circuito está submetido a uma tensão de 40 volts. Beleza? Era isso que a letra A queria saber. Letra B. Ficou em cima ali. O resistor equivalente. Bom, para achar o resistor equivalente aqui, pessoal, eu vou fazer de uma forma bem direta, tá? Que seria aí mais direta ainda do que o método da borboleta, tá? Que seria assim, ó, o resistor equivalente seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? Isso daqui, pessoal, a gente pode fazer dessa forma e vocês vão ver que é bem mais simples, tá? E bem mais rápido. Porém, tem que ter um cuidado. A gente só pode resolver o resistor equivalente dessa forma de 2 em 2. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 3, 4, 5 resistores no mesmo circuito, eu vou resolver 2, depois ele mais um outro, depois os outros 2, até sobrar somente um. Tá? Então, toma cuidado com isso. Então, vai ficar assim, ó, o resistor equivalente igual resistor 1, 20, vezes o resistor 2, 5, dividido por o resistor 1, 20, mais o resistor 2, 5. Tá? Então, resistor equivalente igual 20 vezes 5, 100. 20 mais 5, 25. 100 dividido por 25, 4 ohms. Beleza? Também deu 4. Tá? Na resistência equivalente. Deixa eu ver se tem letra C. Não. Então, já vamos para o terceiro exercício. No terceiro, uma fonte de 60 volts fornece para o circuito abaixo uma corrente de 6 amperes. Determine a medida do resistor R2. Beleza, então vou resolver só a letra A aqui desse exercício 3. Tá? Na atividade do vídeo, né, tem mais itens aqui para essa questão, para esse exercício. Eu não coloquei para não ficar muito grande o vídeo. Tá? Então, a medida aí do resistor R2. Bom, para encontrar o R2, provavelmente, né, seria bem melhor se eu pudesse aplicar a R2, a primeira lei de Ohm nesse resistor. Porém, para isso eu vou precisar da DDP aplicada no resistor. Como é uma associação em paralelo, a DDP do R2, né, do R1 e do R3 é a mesma DDP do circuito, que é 60. Então, beleza, esse dado a gente tem. Porém, eu precisava também da corrente do resistor que passa pelo resistor R2, a corrente que a gente chama de I2. Tá? E esse dado eu não tenho. Bom, mas tem como eu encontrar, né? A gente viu que a corrente do circuito, a corrente total do circuito, é a soma de cada uma das correntes. Certo? Então, se eu souber a corrente que passa no resistor 1 e a corrente que passa no resistor 3, eu já consigo encontrar a corrente que passa no 2, porque a corrente total do circuito a gente já sabe quanto que é. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou encontrar primeiro a corrente aqui I1 e a corrente I3, utilizando então a primeira lei de Ohm para esses resistores. Então, para o resistor R1, I1, a DDP é 60, o resistor 1, 60 vezes I1. O 60 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 60, 1 ampere. Beleza, então a corrente aqui é de 1 ampere.
certo? Agora vamos fazer a corrente do resistor 3. Então, U igual a R3 vezes I3. A DDP 60 igual 20 vezes I3. Então, I3 igual 60 por 20, 3 amperes. Beleza, então a corrente que passa aqui é de 3 amperes. Bom, é o seguinte, se a corrente do R1 é 1, a corrente do R3 é 3 e a corrente total é 6, né? O R2 vai ser quanto? 6, você pode até fazer matematicamente, dá para fazer de cabeça, né? 1 mais I2 mais 3, que é o I3. 1 mais 3, 4, 4 está positivo, passa negativo. O I2 vai ser 6 menos 4, 2 amperes. Beleza? Certo? Bom, ainda não resolvi, né? O exercício que é a medida do resistor R2. Então vai ficar assim, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para o resistor R2, tá? A DDP é 60, igual o R2, que é quem eu estou procurando, vezes a corrente que passa por ele, que é 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então R2 igual 60 por 2, 60 dividido por 2, 30 ohms. Certo, pessoal? Bom, então era isso para essa semana, tá? É muito importante, pessoal, que para acompanhar esse PET 4, vocês, né, estejam bem afinados aí na associação em série em paralelo para a gente trabalhar a associação mista. Então, volta nos vídeos lá. Ficaram grandes? Ficaram, né? Eu sei que ficou, mas é porque ficou um vídeo bem completo. Tem exemplo, né? Tem conceito, tá explicando tudo, tintim por tintim lá, beleza? Bom, qualquer dúvida aí, estou à disposição, pode me procurar aí no WhatsApp, certinho? E a gente vai se falando. Um grande abraço a todos, se cuidem e tchau!